Boa tarde, amigos. Estamos começando os Donos da Bola desta segunda-feira e olha, com muitas informações para você, é claro, centrados principalmente na dupla Granal no Campeonato Brasileiro. E é claro que você participa conosco. Tudo bem, Roberta? Boa tarde. Tudo bem, Meneghete? Boa tarde. Isso mesmo, mande um recadinho. Participem com a gente através do nosso Twitter, @DonosDaBolaRS, ou acessem a nossa página no Facebook, ou também pelo nosso e-mail, donosdabolas@band.com.br. A gente está aqui esperando, então participe. O Grêmio vence o Fluminense e entra no G4 do Campeonato Brasileiro. Rodriguinho fez o gol da vitória. Mas o personagem, o destaque da partida, foi aquele que tem a missão de evitar gols, o goleiro Marcelo Groy. Última partida da Arena antes da Copa do Mundo. O estádio vai ser usado como centro de treinamentos. E a torcida até ganhou alguns brindes nessa despedida temporária. Mas talvez fosse para acalmar os ânimos. O jogo não foi nada fácil para o Grêmio. As grandes defesas do Marcelo Groy provaram essa condição. 2 lances claros de gol para o Fluminense. O Marcelo é um grande goleiro, né? Tá fazendo jogos, né, com boas atuações. A preparação dele com o Rogério, com os outros demais goleiros, é para isso mesmo, para quando a gente tiver alguma dificuldade que eles possam evitar. Já o Grêmio chegava pouco ao ataque e ainda assim sem levar perigo. Mas aí, quando tudo parecia cada vez mais complicado, o Wehrley achou o Rodriguinho. 1-0 para o tricolor gaúcho. O Wehrley, até agradeci ele depois, né, porque o passe foi perfeito. Passou ali na frente do Jean, se eu não me engano, e a bola fazendo curva para me deixar numa condição boa para finalizar. Então, 50% dele, 50% do meu. Em teoria, um gol dá sempre mais tranquilidade para um time. E esse seria o caso do Grêmio. Mas o Fluminense fez o segundo tempo ser tão nervoso quanto o primeiro. Um time que tá perdendo com a qualidade que eles têm, eles vêm para cima. Marcelo Groy foi mais uma vez decisivo, defendendo o chute do Rafael Sobis. O atacante do Flu foi substituído pelo Walter. E logo de cara, um cruzamento perigoso que Pará afastou. Fred recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso após agarrar o pescoço do Alan Ruiz. O Grêmio tentou aproveitar. Barcos fez quase tudo certo. E mesmo com um jogador a mais, os gremistas enfrentavam dificuldades. Menos mal que o adversário também estava sem sorte. É que além da vantagem gremista e da pressão dos mais de 30 mil torcedores, parecia que tinha algo a mais agourando o Fluminense. Pensa que eu tô falando dos urubus que sobrevoaram a arena? Nada disso. Eu tô falando é do Marcelo Groy, que também evitou o gol do Walter e garantiu a vitória do Grêmio. Importante que a gente conseguiu um grande resultado contra, sem dúvida nenhuma, uma equipe extremamente qualificada, bem armada, sabendo muito bem o que fazer. É importante que a gente possa continuar pontuando, né? Nós temos jogadores importantes que estão retornando. Então, foi muito boa a vitória e o comprometimento de todos os atletas. Vamos lá, Ribeiro Neto, vamos falar da Sky TV. Agora o Momento Sky. Hoje assinou a Sky na oferta do dia, ganhou 50% de desconto na primeira mensalidade. É 50% de desconto. Marcelo Gama, com esse desconto, quanto o novo assinante paga na primeira mensalidade? Boa tarde. Boa tarde, senhor Ribeiro Neto. Boa tarde a você, meu amigo, minha amiga. Olha só, com esse desconto de 50%, você irá pagar na primeira mensalidade só R$ 39,95. R$ 39,95, é isso mesmo. E ó, não é um decodificador, eu não estou falando de um decodificador, eu estou falando de 2 decodificadores e uma só mensalidade. R$ 39,95 na primeira mensalidade e mais nada, você irá pagar só R$ 39,95 na primeira mensalidade, gente. Tem muito futebol, desenhos, documentários, variedades. É um show de programação com 2 decodificadores e um deles isento de mensalidade. Então liga agora, porque essa oferta é válida para todo o estado e só leva quem ligar hoje até as 2h30. O telefone 0800 009 6969. 0800 009 6969. Ribeiro Neto, Oi. 2 decodificadores,
uma só mensalidade e o pagamento R$ 39,95 na primeira mensalidade, Ribeiro Neto. Assine a tua Sky hoje e ganhe 50% na primeira mensalidade e mais um decodificador adicional. Ligue 0800 009 6969 e consulte as condições comerciais. 0800 009 6969. Sky é você sempre à frente. Obrigado, Ribeiro. Homero Bellini, te satisfez o Grêmio, não só pela vitória, mas pela atuação, pela posição que alcançou na tabela? Meneghetti, eu tinha comentado aqui depois do jogo contra a Chapecoense que ali o que menos importava para mim era a atuação. Era fundamental para o Grêmio obter a vitória. E tinha dito naquela ocasião que o jogo de ontem era um jogo que poderia mostrar o Grêmio já mais tranquilo, depois de uma vitória importante fora de casa, um crescimento no futebol apresentado. E eu vi isso. Gostei do Grêmio que eu vi dentro do campo, gostei da atuação do Grêmio como um todo. Claro, Marcelo Groy, o melhor, disparado, uma partida fundamental. O que não significa dizer, só porque nós estamos comentando que o goleiro teve uma grande atuação, que o Fluminense tenha sido o senhor das ações. Eu acho que foi um jogo parelho. O Grêmio jogou contra um time que é um dos fortes candidatos ao título, é um grande time, um belo grupo de jogadores. O Erley fez uma grande partida, o Rodriguinho fez uma grande partida. Gostei da atuação do Pará. Para mim, o melhor em campo depois do Marcelo foi o Ramiro. Achei que fez uma grande partida e tenho visto e entendo as razões do torcedor, fazendo inúmeras críticas mais uma vez ao Barcos por ter perdido boas oportunidades de gol. Eu só quero lembrar que o Barcos é o mesmo Barcos que contra a Chapecoense fez os 2 gols da vitória. É um jogador que teve grande movimentação, uma imensa dedicação. E centroavante é assim, faz gol, não faz gol. Agora, do jeito que ele jogou ontem, com a vontade, com a entrega, com a movimentação, o gol sai como saiu contra a Chapecoense. Acho que o torcedor tem que ter um pouquinho de paciência. Eu acho que o amigo está sendo extremamente benevolente em relação à atuação do Grêmio. Eu acho que o Grêmio não fez uma grande partida. Eu acho que o Grêmio sequer foi melhor do que o adversário. Eu acho que a vitória se deu na superação e na eficácia, por conta de ter aproveitado o Grêmio uma chance clara de gol que o Fluminense também teve e parou no Marcelo Groy. Eu acho que algumas coisas do Grêmio ainda preocupam. Eu discordo que o Pará tenha tido uma grande atuação. Não, uma grande não, uma boa atuação. Eu acho que não. Eu acho que o Alan Ruiz de novo foi nulo em campo. E algumas coisas me preocuparam no Grêmio. A vitória era importante, o Grêmio venceu um adversário que vai brigar pelo título até o final. Isso é fundamental e é o mais importante de tudo. Mas eu não vi esta evolução que o amigo tratou na sua manifestação. Não, eu acho que evoluiu bastante do jogo da Chapecoense para cá. Mesmo, eu acho que melhorou bastante. Individualidades. Ainda segue inconfiável. O Marcelo Groy, que é, para mim, o melhor goleiro do futebol brasileiro em 2014. O Erley até surpreende, porque é um jogador que passa por instabilidades. Teve uma grande atuação e deu assistência para o gol. O Ramiro realmente fez uma bela partida. E o Rodriguinho, que foi determinante, decisivo também, fez um dos melhores do Grêmio. O Erley é um jogador interessante, né? Porque ele alterna, ele é muito cíclico, né? Ele pega, daqui a pouco, joga 5, 6, 7, 8, 9 partidas bem, algumas até muito bem, e daqui a pouco ele tem um decréscimo extremamente importante, fica 2, 3, 4 partidas muito mal, comprometendo. É estranho esse jogador, ele realmente é ciclotímico. O Barcos, eu queria pegar como exemplo o lance que recém passou aí. Que ele fez tudo certo, né? Que é o que ele normalmente faz. Quer dizer, o Barcos, o mais difícil para um centroavante que é de clube grande é você preparar a sua finalização. E isso é o mais difícil, porque você tem que se livrar da marcação, você tem que ter um bom drible, um bom jogo de corpo, jogo de cintura, fazer parede. Tudo isso é da característica de um jogador que atua na área, sendo ele especialmente de um clube grande. O mais fácil, teoricamente, é finalizar. E isso, o Barcos é o que tem de pior. É uma coisa impressionante. Quer dizer, e até paradoxal, porque alguém vai lembrar, mas contra o Chapecoense ele fez uma baita finalização. Fez naquele gol de perna esquerda. Mas tu conta nos dedos. Os gols que o Barcos perde ele trabalha bem, ele livra a marcação e na hora de bater, se tu observar bate mal. O gol contra a Chapecoense de perna esquerda é exatamente o mesmo lance, esse de ontem, com a perna direita. Mas eu acho que às vezes o Barcos dá um toquinho a mais do que precisa. Eu acho que às vezes a finalização imediata ela é o mais correto. Não, e ele tem que dar um corte, por exemplo, ele tem que dar um outro corte, ele tem que dar um terceiro corte. Não se justifica errar aquela finalização com um gol daquele tamanho, não tem como. Mas tinha um zagueiro na frente. E o Barcos agregou para ele uma condição muito ruim
perante o torcedor, né? Ontem ele era vaiado em cada lance que ele errava. Isso é uma situação delicada para ser superada. Mas é isso que eu estava dizendo, né, Baldasso? O mesmo torcedor que ficou extremamente feliz com os 2 gols que ele fez no último jogo. Quer dizer, eu entendo o lado do torcedor, a gente é assim mesmo, quer ganhar sempre, o torcedor é passional, mas há que se ter uma certa cautela. Nós estamos falando de um jogo atrás, o Grêmio ganhou da Chapecoense fora com 2 gols do Barcos. Tem uma sensação que me parece no meio campo do Grêmio, o Grêmio parece que tem, dos que estão atuando, pelo menos uns 5 meias, né? Zé Roberto, Alan Ruiz, Rodriguinho, Maxi... E o próprio Luan. E o Luan. Tirando o Luan, né, que teve uma boa fase, que a gente sabe porque caiu, teve a lesão e tudo mais, e que não está jogando agora, o Grêmio tem o Rodriguinho, que está apresentando uma regularidade de boa notícia, né, que a gente pode destacar, mas o resto, o Grêmio tem um emaranhado de meias confiáveis. A grande questão em relação a isso nós comentamos no último programa. O Rodriguinho foi contratado para ser uma opção. Uma opção. Virou titular absoluto. O Rodriguinho é o único hoje. O único titular absoluto do meio-campo do Grêmio é o Rodriguinho. O Marcos entrou bem ontem. Aí é que tá. Por conta da falência técnica dos outros. Por que ele não joga assim sempre? Aí é que tá. Eu já pensaria de novo no Maxi no lugar do Alan Ruiz. Já pensaria de novo. E a condição do Rodriguinho é essa, por competência dele. Ele se firmou como o único titular garantido no meio-campo no momento. E eu não acho ele um jogador, eu discordo do Baldasso, assim. Tá encantado com o Rodriguinho, né? Não. Tenho essa impressão, eu não tenho essa impressão. É que ele se destaca em relação aos outros. Em relação aos outros, Beneguete, nada demais. Ele conseguiu cavar. Eu acho que ele é um complemento. Não, ele deveria ser. Mas aí o que é o Rodriguinho? O Rodriguinho é um Janderete melhorado. Não, mas não vou comparar um com o outro. Não preciso comparar o Rodriguinho com o Janderete. Acho que isso aí é esdrúxulo. Não jogam na mesma posição. Mas por quê? Porque não jogam na mesma posição, não têm as mesmas características e não tem absolutamente nada a ver com o outro. Eu discordo. Só tem uma coisa em comum dos dois que estavam na reserva do Grêmio e o Rodriguinho está usando a condição de titular. Sabe qual é a coincidência dos dois? Estão no Grêmio. Essa é a coincidência. Eu discordo. Eu acho que seres humanos. Acho que é a única coincidência dos dois. Beneguete, eu acho que tu não entendeu o que eu disse. Quando eu disse que o Rodriguinho hoje é o único titular incontestável do meio-campo, não porque eu ache ele um jogador incontestável, é porque ele conseguiu essa condição perante a falência técnica dos outros da sua posição. Até porque tu disseste que ele foi contratado para ser uma opção. Para ser uma opção. Ele não foi contratado com o conceito de que ele seria o titular absoluto. E tem a informação, ele é o único do plantel que disputou as 5 primeiras rodadas. Por quê? E não só o único do meio-campo, porque o Grêmio na segunda rodada utilizou reservas contra o Atlético Mineiro e lá estava ele. Então ele é o único jogador de todo o plantel que participou das 5 primeiras rodadas. Não o jogo inteiro, né? Em algumas ele esteve no jogo. Roberta. Jogo equilibrado, poderia ser melhor se o Barcos fosse mais efetivo. O Diego Kaiser, uma pena e um atraso na carreira de Marcelo Groy, o ano de 2013. Se no ano passado ele fosse titular, hoje estaria na Copa. É verdade. O Fábio, é nítido que o Grêmio ainda não se achou. Ramiro, Marcelo e o Erley muito bem ontem, Ruiz muito lento e o Luan faz falta. E o Felipe Peroso Ramos, o Erley fez o que Alan Ruiz, Zé Roberto, Luan e Maxi não conseguiram desde a primeira rodada.